Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma mesa do podcast da Lagoinha Sidney, onde Jesus é o convidado principal. Aqui ao meu lado está o nosso pastor Jonathan e aqui está o guitarrista Kennedy. Agora eu fui promovido a guitarrista. Apresentador de programa, gostei, mano. O cara é diferenciado. Top, galera. Deus Pô, do céu. antes da gente começar, queria só encorajar você a realmente se inscrever no nosso canal, ativa o sininho. A gente tá com a meta desse ano de chegar a 1000 inscritos para com que esse evangelho aqui que a gente, essa luz aqui que a gente está iluminando a sua mente agora, a sua vida, chegue para o máximo de número de pessoas Amém. possível, tá bom? Nosso Instagram também tá lá, então procura lá, LSOID Talks. E vamos para um assunto que, cara, é muito importante, que é sobre planejamento. Acho que todo cristão precisa ser planejado, não é não, gente? Ah, com certeza. Todo cristão, não só todo cristão, mas todo ser humano da Terra, o mínimo que você, de repente, quer ser é ser planejado, né? Então, As pessoas acham que isso não é espiritual, né? vocês estão achando que é exatamente. Bem colocado, Kennedy. Pô, planejamento, então, não é espiritual, não é bem por aí. Então, cara, se você tá com a sua Bíblia, você já pega um caderno, uma caneta aí, pra gente pega aqui, já começa a anotar, se possível. Pega seu bloco de notas do celular, também já vai anotando. Porque quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 14, versículo 28. Não é isso? É isso, né? Lucas 14, versículo 28. E vamos ler. Vamos ler aqui. Que tá escrito assim, ó, no versículo 28, cara. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Amém. Da mesma forma, qualquer um de vocês não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Tá, esse versículo 33 aqui, Jesus está falando sobre a entrega, tudo bem, mas vamos focar aqui no principal verso aqui, que é realmente o 28. Qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço. Gente, por que vocês acham? Cara, primeiro de tudo, uma coisa que eu queria falar que eu acho que é importante, velho. Talvez o cara que não é cristão... talvez o cara que não é cristão, ele já olhou o episódio e falou: ih, vem papo de crente, já vai pregar. Velho, engana-se quem pensa assim, porque a Bíblia é o lugar onde você encontra todos os tipos de diretrizes. Tudo. Cara, eu não sei se vocês sabiam, mas existem algumas faculdades de direito na Inglaterra que elas utilizam as cartas Teologia, de Paulo para poder ensinar argumentação, porque Sim. Paulo ele usa uma Ele era argumentação muito bom, né? exatamente irresistível. E da mesma forma, planejamento. Quando você olha para os passos de Jesus, dos discípulos e tudo que eles queriam construir, como que existe planejamento ali dentro? Então, tipo assim, cara, planejamento ele é fundamental na minha visão para tudo que você vai fazer na vida. E é uma coisa que, tipo, eu tenho aprendido, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu estou aprendendo como lidar, porque dentro do planejamento também tem toda a questão emocional envolvida. E, né, enfim, eu acho que para poder abrir isso aí, é mais ou menos isso, cara. Por que vocês acham que Jesus estava tentando passar isso para os discípulos ou para as pessoas ali do... Obviamente, eu acho que nesse contexto, se nós pegarmos a definição desse texto, ele está falando sobre o preço de discipulado, obviamente, aqui que ele está falando para eles, mas essa analogia para os discípulos, mas essa analogia quando você vai construir uma torre, primeiro não senta para calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Bom, o que eu acredito? Primeiro de tudo, cara, como nós falamos, planejamento é tão espiritual quanto. Por quê? Porque a Bíblia mesmo nos instrui. As pessoas acham que falam assim: depois que eu conheço Jesus, nós vamos trabalhar com os dois públicos, o cristão e o não cristão nesse momento. Sim. Depois que eu conheço Jesus, eu entrego a minha vida para Ele, agora Ele faz da minha vida o que Ele quiser. Eu vivo dependente de Deus, e para onde Deus me levar, deixa Deus me levar, Deus leva eu. É basicamente isso que a pessoa acredita. Jonathan Pagodinho. Por favor, gente, faltou o pandeiro. E, cara, verdadeiramente você precisa ser direcionado por Deus, você precisa realmente ser dependente da direção de Deus. Eu não estou fazendo, não estou sendo
uma heresia, né? Para ponto de falar, então não somos dependentes de Deus, nós precisamos ser dependentes de Deus. Mas a verdade é que Deus, ele vai nos dar direções para nós cumprirmos aquilo que ele tem para nós, mas dentro dessa direção você vai ter que criar o seu planejamento, o seu plano, o processo que você vai executar isso. Ele vai abençoar eu e você em todo esse processo, vai nos direcionar. O fator fé vai andar com a gente, o fator sobrenatural também vai andar com a gente, né? Mas a gente precisa entender que, como a Bíblia diz, o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Mas a resposta e a confirmação vem de Deus, mas o homem faz plano. Se você não tiver um planejamento e um plano também, você não vai entender se Deus vai abençoar isso ou se ele também não vai abençoar isso. Então, a verdade é, você precisa fazer planos. Você precisa ser uma pessoa estruturada, planejada. Você precisa ter um caminho. Nós já falamos, eu acho que até no episódio de ansiedade, sempre eu começo com essa questão de marketing. Vocês já viram? Todo episódio eu faço link um com o outro. Link, Pitch de vendas. Você entendeu? Pitch de vendas. O primeiro episódio a gente falou sobre isso, que muitas vezes você não ter clareza, né, do seu caminho, do que você está construindo e fazendo, isso impacta você de uma forma emocional. Então, primeiro, quando você não tem planejamento nenhum, isso se impacta você de uma forma emocional, porque você não tem plausibilidade, você não tem argumentos, você não tem coisas reais para você olhar. Jonathan, mas eu sou cristão, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. Obviamente, glória a Deus, você está muito bem com isso, mas você precisa ver etapas sendo concluídas até para um todo ser construído. O que está falando aqui... A fé sem obras é morta, para construir uma torre também. inteira. Se eu só então imaginar, a torre ela não vai acontecer da noite pro dia. Ela vai precisar do fundamento, da alicerce. Eu vou precisar calcular o que eu preciso do fundamento, o que eu preciso de alicerce, quantas pessoas que eu preciso para trabalhar e tudo mais. O fator Deus Deus vai me dar energia, Deus vai me dar provisão, Deus vai mandar as pessoas certas para construir, Deus vai mandar os recursos certos, os fornecedores certos, os produtos certos, enfim, para você concluir todo o projeto. Mas você precisa, obviamente, ter planejamento. Então, para você que é cristão, duas coisas antes de falar do que vocês me perguntaram, só para complementar a minha introdução, você precisa ter planejamento para você ter um senso de crescimento e saber e medir e gerenciar para onde que você está indo. Em segundo lugar, como o próprio Jesus mesmo diz aqui, ele falou, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este é o homem que começou a construir, não foi capaz de terminar. Eu tenho certeza que ninguém quer ser aquele tipo de pessoa que começa a construir algo, pare no meio, né? E vire zombaria das pessoas. Primeiro lugar, porque você não quer ser exposto a ser zombado. E segundo, você, como um cristão verdadeiro, você não quer desonrar o nome do seu Senhor e Salvador. Nossa falta de planejamento, nossa falta de responsabilidade, muitas vezes, e de organização, pode fazer que a gente tome caminho ou decisões erradas que desonram o nosso Deus. E a culpa não é dele, a culpa é nossa. Então, enfim, uma introdução um pouquinho forte, né? Mas... e eu achei expressiva, porque você olhava pra câmera e fazia assim. Eu tô pegando, eu tô aprendendo. Cada episódio eu tô mais. Eu tô vendo, você tá crescendo. Cara, tô indo bem. Mas você entendeu o ponto que eu quis falar, né? O teu planejamento, eu tô falando dessa forma pra gente entender que ele é importante, meu irmão. Nós somos adultos, nós talvez não estamos mais naquela temporada da nossa vida de simplesmente nos jogar na vida, simplesmente por nos jogar. E o que acontece, e ver se Deus pega a gente. Pô, cara, eu li um livro, eu não vou lembrar qual é o nome do autor, mas o nome é Tempo, o Poder da Única Coisa, ou A Única Coisa, algo do tipo. Gary Keller. Exato, Gary Keller, perfeito. Só que, tipo, lá no livro ele vira e fala assim que é extremamente importante nós trabalharmos na nossa vida com tempos de curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque isso vai dar pra gente justamente esse senso de desenvolvimento que você falou. Por quê? Os planos de curto, eles sempre vão te dar a sensação de que você está desenvolvendo, que você está caminhando e que algo está acontecendo. Pequenas conquistas. As pequenas conquistas. Os planos de médio são aqueles passos que quando você olha para trás e fala assim, poxa vida, eu fiz muito, cara. Nossa, que impressionante. É aquilo que te dá um gás a mais. E quando tu chega no plano de longo que tu realiza, tu fala, poxa vida, realizei algo muito grande, agora deixa eu ir pro próximo. E, cara, não tem nada que move mais um ser humano do que ele ver coisas sendo, pelo menos pra mim, né? Ver coisas sendo construídas, desenvolvidas, e aí você termina uma, já pula pra outra, e faz a outra, e faz a outra. Cara, é claro, isso entra num pouco das características humanas de cada um, mas, velho, eu sou um cara que eu amo, velho, chegar aqui, pensar nesse negócio aqui, ver esse negócio aqui crescer, tomar proporção, pum, e decolar. Aí, tipo, aí acabou aqui, você deixa, já vai pro outro, eles chamam, se eu não me engano, tem um nome pra esse tipo de característica, é uma pessoa que é iniciadora, tem algo assim, não é? Iniciadora, são pessoas que elas amam iniciar. Iniciativa? Não, é uma... Entendi.
São aquelas pessoas que gostam de dar o pontapé De e dar o deixar pontapé, não vou dizer deixar rolar, mas ela dá o pontapé, alguém continua, Isso, ela não, já começa deixar outra. rolar, eu digo, tipo, ela encontra pessoas que vão assumir aquilo Exato. e Pô, fazer tu é com que muito aquilo- assim. Desbravadores. Tu é muito assim, a gente pode chamar que tu é um cara que acredita nas pessoas, mas tu tem exatamente esse perfil. Você vai lá, você pensa algo, você vira e fala assim, cara, isso aqui, pum, vai lá. Aí a pessoa vai e segue. Não, tu não dá suporte, mas eu sei que pelo... Pelo amor de Deus. não é que você... Não é que você não dá suporte. Não me Mas eu falo envergonhe. assim, pelo número de atividades, cara, não tem como você... Sim. Entendeu? Então, tipo, é uma característica iniciador. São as pessoas que são iniciadoras. Eu não vou lembrar onde que foi que eu vi isso, mas eu tenho certeza. Tipo, são pessoas que são iniciadoras, gostam de ir lá e fazer. E o planejamento pra esse cara, não só pra esse cara, mas pra todo mundo, ele é extremamente importante. Por quê? Porque, tipo, cara, se você não consegue medir as suas pequenas realizações e gerar satisfação naquilo, aquilo que poderia ser algo muito bom, que é o que você sempre fala, se torna algo muito pesaroso, muito cansativo, muito doloroso e você já não quer mais. Então, cara, eu gosto de planejamento, tô aprendendo como lidar com ele. Tá, então, boa. Porque você acabou de falar, né, pô, na minha opinião, é impossível alguém chegar e falar assim, cara, eu sou um cara extremamente planejado. Pô, beleza. Só que assim, tem situações e situações, tá ligado? Você vai, um dia, por mais que você seja planejado, um dia na sua vida, os seus planos não se concretizam ali, aquilo que você planejou, e você vai ter que aprender, né, e remanejar ali as coisas pra fazer isso acontecer. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês, assim, alguns... Eu não vou dizer que não vai acontecer, desculpa te cortar, mas eu digo que talvez não vai como você queria. Como você queria, exato. Ou como você planejou. Mas só eu sei que você vai pra puxar para outro lado, mas com planejamento, caso ele não aconteça da forma que você espera, você tem a capacidade de gerenciar. Sem planejamento, você não consegue gerenciar porque você não tinha nenhuma prévia, nenhuma previsão, nenhum norte, nenhuma direção. É porque senão a gente fala assim e o cara vira e fala assim, já não quero planejar mais, porque vai dar errado. Eu já falei isso, acho que eu falei no mesmo episódio, ou algum outro episódio. Cara, você tá com o pitch de vendas alto. Mas eu falei, né? Eu falei, tipo assim, por exemplo, Albert Einstein tem essa frase, né? Aquele que não tem planejamento já está planejado ao fracasso. Sim. Acho que foi no primeiro mesmo. Mas assim, e aí a pergunta velho. Então tá. Qual é o primeiro passo de um planejamento? Tá ligado? Vocês conseguem, tipo, beleza, estão nos ouvindo, beleza, deu uma introdução do planejamento. E agora, vamos pro meio, que é o quê? Cara, então tá, como é que eu faço esse passo? O primeiro passo do planejamento, eu acho que você tem um sonho, tem uma direção. Antes de você planejar, você tem que ter uma direção. Porque não adianta uma clareza. A clareza, exato. Porque se você não tem um lugar, se você não tem um alvo, se não que tem é o mais alguma difícil. Coisa. Qual é o homem que quer construir uma torre? Então ele sabe o que ele quer fazer. Ele sabe o que quer fazer. Aí, ó, a torre. Você tem que ter algo palpável. Você sabe o que você quer. Tem que saber o seu objetivo. Você tem que ter um alvo. Exato. Ter objetivo. Que é o mais difícil. Você acredita que é o mais difícil, mano? Assim, que depende, não mano, difícil, porque, mas... Né? O que acontece é, a gente... Vamos lá, mano. A gente acredita muitas vezes que tem um planejamento micro, médio, macro. Às vezes a gente acha que o planejamento é só o sonho. É a coisa mais meta que eu quero alcançar na vida. Pode ter esse planejamento. Mas aí se enquadra talvez no planejamento de médio a longo prazo, sabe? Que você quer alcançar. Pô, comprar uma casa, comprar um carro. Aí sim, sei lá, juntar dinheiro para o casamento, para ter um filho, uma viagem. Talvez, cara, esse é um planejamento de médio a longo prazo. Mas a questão é, você só consegue vencer e completar um planejamento maior se você fizer uma sequência de vitórias partindo de um planejamento menor. Por isso que tem o goal, né? O objetivo, e dentro do goal tem a meta. As metas que te levam, os marcos que te levam a chegar até lá. E você vai precisar planejar o goal e as metas também. Você entendeu? Então, por isso que eu acho que ela tem que ter o sonho, pode ser o seu planejamento, pode ser voltado a um sonho de ir para a Austrália, sonho de fazer uma faculdade na Austrália, sonho de fazer alguma coisa. Ok, mas vamos lá, meu sonho, ir para a Austrália, um exemplo, né? Então, você tem na Austrália, você fala, poxa, eu tenho que juntar recursos, eu tenho que ver que escola que eu vou fazer, então eu tenho que planejar o que está alinhado comigo, o que eu quero estudar, o que eu quero me formar, o que eu vou fazer na minha vida, que tipo de trabalho eu vou fazer, que tipo de currículo que eu tenho, que tipo de profissão que eu vou acontecer, como é que é o país, onde eu vou morar, que lugar que eu vou fazer, sabe, que cidade que eu vou, na cidade que eu vou, tem lugar, ônibus, trem, metrô, para onde eu estou. Então você entende que o planejamento ele vai caminhar com você todos os níveis, mas primeiro de tudo você precisa ter definido o seu o que você vai fazer. Óbvio, a gente poderia vir até aqui na questão de Simon Sinek, né, como que forma as empresas e até mesmo os sonhos, né, que é comece pelo seu porquê, ele fala muito sobre isso. Até aconselho você a assistir no TED Talks, no YouTube, é um dos mais vistos do mundo, que Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, ele é um administrador incrível demais. Ele fala, sabe, comece com o seu porquê, porque se você tem um porquê, um why bem definido,
você consegue construir um como consolidado e um que bem claro. Ele fala até que a Apple usa muito isso para formar os seus produtos, né? Ele não pergunta, por exemplo, o cara fala o que eu quero vender é uma caneta. Fala, como que eu vou fazer essa caneta? Eu vou fazer ela ali de plástico e tal. Por quê? Porque eu quero vender. Uma forma bem simplista, né? Essa metodologia de Simon Sinek, que ele fala assim, o motivo dele assim, né? O meu porquê é para assinar grandes contratos e fazer grande diferença no mundo, para que verdadeiramente abram portas para, sei lá, para grandes projetos. Eu quero realmente, sabe, levar as pessoas à oportunidade delas se sentirem empoderadas ou relevantes ao estarem assinando um contrato. Sim. Como? Através de um dispositivo ali de tinta, não sei o que, não sei o que. O que é, então? Uma caneta. Pô, muda completamente a visão. Então, primeiro de tudo... É o pitch de venda, né? Tem uma pequena história, rapidão, que o governo dos Estados Unidos estava lá na NASA fazendo uma visita, né? E o cara chegou pro faxineiro e falou assim, o que você tá fazendo aqui? O cara não fala assim, tô limpando o chão. O cara fala... Tô fazendo o homem ir pra Lua. É verdade. Tô fazendo o homem pra Lua, tá ligado? É bem diferente. Então, por exemplo, quando você tem um motivo, um porquê muito claro, você sustenta o como e o que. Eu sei, mas por que você trouxe isso? Só pra complementar. Mas eu acho que, primeiro de tudo, pra você começar um planejamento, você tem que ter o seu... o que e o porquê bem definido. Eu lembro, cara, que quando eu tipo assim, pela primeira vez que eu comecei a entender e a viver planejamento, assim, na prática, na verdade eu já vivia, mas quando eu entendi que eu estava vivendo planejamento, foi o dia que eu decidi vir para a Austrália. Por quê? Aí eu tinha o quê? Você falou aí sobre vir para a Austrália, estudar. Eu tinha o quê? O que é? Não, ir para a Austrália. Aí dentro disso eu comecei a traçar um planejamento. Só que, tipo assim, dentro desse mesmo período, eu me lembro de ter lido esse livro. E aí, em cima disso, cara, eu comecei a alimentar o meu com essas pequenas vitórias, sabe? Por exemplo, comecei a fazer inglês, né? Eu tinha aquela ideia assim, não vou chegar lá com zero de inglês. Aí, tipo assim, eu lembro que eu gastava uma parte boa do meu salário, cara, com inglês. Tipo assim, era muita coisa pra época, sabe? Pra mim poder estudar 4 vezes por semana. E aí, cara, tipo assim... Cada dia que eu ia lá, que eu aprendi uma palavra nova, eu olhava aquilo como, tipo assim, uma pequena meta dentro do meu objetivo final. Milestone. E tipo... sorry? Sorry. O cara gastou, viu? Eu queria pegar o cara ali no inglês. Ele foi bem no inglês. É tipo um milestone, né? Que é um marco até chegar no seu objetivo. Né? Exato. E cara, você viu, né? Tava... o cara ligado aqui, né, pô? Mas foi automático, velho. Na hora que você falou em inglês, eu respondi, cara, isso é bom. Tá bilíngue. Tá ficando legal, tá aprendendo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu olhava pra essas pequenas coisas e, cara, tipo, eu olhava aquilo como vitórias, porque se eu fosse pra poder parar e olhar o tempo, talvez eu fosse parar, porque foi um planejamento de 3 anos, meu amigo. É muita coisa. Então, tipo assim, cara, é muito importante você ter isso muito bem visualizado na sua frente, você ter uma figura do que você quer e saber quais são as pequenas pedrinhas que você vai colocando no caminho que estão, de fato, construindo um caminho para você. Eu acredito, assim, até olhando isso aí, né, o Evangelho de Lucas, cara, que é o texto aí, quando você olha para a própria caminhada de Jesus, cara, dá para você ver ali planejamento, no início, no meio, no fim, tudo. É claro, a gente tá falando de Deus, né, cara? É impossível não existir algo ali. Ele tem um plano divino. Ele tem um plano, ele tem um o que é muito bem definido, que somos nós. Mas tem o porquê mais definido que o que, né? O motivo mais forte. Foi você quem trouxe as terminologias, eu tô só indo pra cima aqui. Porquê, né? Porquê, então. Então ele tem o porquê muito bem definido, que somos nós. Aí, cara, tu vai ver que Jesus vem, e aí ele cresce ali como homem, ele desenvolve, ele passa aquele período com os discípulos para ele poder formar homens. Então, tipo assim, em nenhum momento, cara, em um plano tão grande de salvação, você vê, cara, eu sei, muita gente fala, mas é Jesus, cara. A gente tem que parar com isso, porque a própria... Mas ele é o nosso modelo. Se ele fez, nós temos que fazer, Isso que eu ia falar. A gente tem que parar com isso. Porque os caras falam, mas é Jesus, ele era divino, ele era santo. Eu sei que ele era, mas ele nos deu a condição. A própria Bíblia vai dizer a respeito disso, né? Em meu nome vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz, sabe? Então, é claro, eu não vou falar em nível de milagre, de poder. Eu não vou nem tocar nisso, mas eu falo em questão de alcance, questão de alcance, planejamento, sabe? De tocar vidas, de falar do evangelho, cara. Tipo assim, olhando pra essa figura de evangelho. Mas é claro que eu resumo isso pra vida. Eu quero trazer isso pra dentro da vida. Muito claro, assim, pra poder trazer em termos mais... E começar a construir de forma mais natural, assim, para as pessoas
trazer de forma aplicável, porque eu acredito muito que esse episódio é muito mais prático, assim, né? Sim. Por exemplo, mesmo Jesus, ele chega e falava assim, pô, ainda não é tempo de nós irmos naquele lugar, ainda não é tempo de fazer isso. Tinha um plano bem feito. Paulo mesmo falou, poxa, eu vou lá pregar e ministrar na Ásia. O Espírito Santo chegou e falou, não, ainda não. Ainda não. Segura. Não é o momento. Então, por exemplo, obviamente, Deus tinha um plano muito claro, existe um planejamento muito traçado por Deus, que ele direciona a gente, e ele também nos dá essa capacidade, dentro daquilo que ele nos direciona também, construir planejamento, cara. Porque senão você dificilmente vai conseguir construir coisas sólidas para você. Por exemplo, tem muita gente que eu conheço que vive uma vida, às vezes, muito boa, de ter conquistado grandes marcos e vitórias na vida dele ou dela, mas todas essas conquistas foram, posso-se dizer assim, como talvez um ato de sorte, ou por algum motivo, sei lá, um alinhamento de várias coisas fez essa pessoa ter esse resultado. Mas hoje você pergunta pra ela como que construiu, como que chegou, faça a mínima ideia. Aconteceu. E aí, por exemplo, aí é o tipo de pessoa, ou tipos de pessoas, que se por algum motivo existe uma reviravolta na vida e perde ou sai desse lugar, talvez não sabe reconstruir isso de novo. Se frustra. E tudo mais. Você pode pegar essa história de... Até conversava com algumas pessoas essa semana. Pega os caras, tipo, grandes caras, players de mercado, grandes profissionais, grandes empreendedores. Assim, pessoas que verdadeiramente gastam construindo algo sólido. É o tipo de pessoa que talvez na trajetória dela, óbvio que trazendo para um mundo mais organizacional, são pessoas que talvez foram lá e fizeram movimentos arriscados dentro do planejamento dele que deu errado, como aquilo que a gente falou, às vezes não sai como a gente planejou. Sim. E talvez a pessoa fez uma manobra arriscada, perdeu tudo que tinha. Mas, cara, deu 1 ano, 5 anos, 2, 3 anos, 5 anos, a pessoa voltou de novo naquele lugar e talvez até num lugar ainda maior. Por quê? Porque construir um planejamento que sabe como chegar até lá. Então, por isso que é extremamente importante na nossa vida a gente ter planejamento, porque, cara, a gente sabe, por exemplo, eu tô caminhando para esse alvo, eu vou construir isso aqui. Se algum momento Deus me pediu para refazer a rota, eu não volto desde o início. Eu parto daqui, corrijo e volto para lá. Parei aqui, deu ruim, analiso o que consertou, depois vai indo de novo. Então, acho que até o que é até mais importante não é nem o que você quer construir ou o que você quer fazer, seja torre, seja palácio, seja o que for, mas sim como, né? Eu acho que é mais importante a gente descobrir como a gente constrói isso. Obviamente, o que é importante em relação... Eu não tô falando agora da nossa vida, tá? Eu não tô falando para onde a gente vai. Mas assim, pô, eu quero construir... E aí eu pego uma história muito famosa na Bíblia, Neemias. Neemias, ele teve, né, um encontro com Deus, e Deus, ele orava para Deus, o povo estava no exílio e ele queria realmente fazer algo. Libertar o povo e trazer o povo de volta para Israel e reconstruir o templo do Senhor. Sim. Né? E ele estava ali, era o Império Persa que estava lá, né, reprimindo o povo e tal, e aí ele era copeiro do rei. Ele tinha contato assim próximo do rei. E Neemias, olha só, e aí que tá, né? Você ser uma pessoa mordoma, né, daquilo que Deus tem te entregado, mesmo ali, Neemias, ele estava contente, ele estava feliz. E quando Neemias recebeu essa revelação que ele deveria voltar para reconstruir o templo, que o templo estava apagado através de Deus, esse objetivo, né, essa visão, esse goal, essa meta de reconstruir, ele falou assim, cara, tá difícil. Ele ficou abatido. Sim. Ele falou assim, como, né? O como que ele ficou abatido. Aí o rei chegou para ele e falou assim, ei, por que você tá abatido? O que acontece com você? Você tá sempre feliz, você tá sempre sorrindo? E aí Neemias chega e fala, né, poxa, ele se abre pro rei e fala assim, poxa, ó, cara, meu povo tá no exílio, pô, a gente não tem onde adorar o nosso Deus, cara, eu gostaria de voltar pra nossa terra, reconstruir o templo e tal. E o rei chega e fala pra você, quer saber? Tá aqui. Pode ir. Tá aqui a carta, tá aqui o selo real, você pode passar por onde você quiser, leva e reconstrói. E aí você consegue... E aí depois, se você se aprofunda lá, vai ler a história maravilhosa, adoro. E depois você vai ver que diversas vezes o inimigo tenta acabar com a construção, mas ele tem estratégias, mano, né? E planejamento de... Mas aí, de novo, a gente volta nisso. O porquê dele era muito forte. Foi o motivo dele, para ele ver, por exemplo, o povo não ter por onde adorar, para ele ver a cidade desconstruída, o templo destruído. Essa indignação dentro do coração dele, esse porquê dele, esse motivo, moveu ele a fazer algo. E no início ele não sabia como ainda. É fazer o algo. Aí depois que ele discerniu o que ele tinha que fazer, ele foi lá e construiu o como.
E é isso que eu trago para dentro da nossa própria vida sobre questão de planejamento, para a gente poder dar dicas práticas, se você não tem um motivo definido, às vezes, cara, o motivo ele não precisa ser, talvez, um exílio de uma cidade inteira. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo. Episódio anterior aqui do nosso podcast, eu tô de... Cara, é porque isso aqui é um como muito bem definido, que é crescer o número de seguidores do nosso canal. No episódio passado que nós falamos sobre relacionamentos, que nós falamos sobre a questão emocional, um casamento e tal e tudo mais, vamos pegar um pouquinho daquele exemplo que nós falamos naquele episódio. Cara, você quer construir você quer construir uma família, você quer casar e tal, enfim. Poxa, você quer ter um goal, um objetivo financeiro no seu casamento, de poder ter uma casa legal, de poder realmente poder fazer uma viagem no final do ano. Poder ter uma estrutura legal pra sua família, pros seus filhos, ou pra sair pra passear com a sua esposa, ou seu marido, uma lua de mel, essa questão toda, vai precisar de grana. Esse é o seu motivo, dar uma oportunidade incrível para minha esposa, ou pro meu marido, enfim, ter uma casa legal com ela e tal. Esse é o seu motivo. Dentro desse o seu motivo, você vai definir o que você quer. É a viagem, ou é a parada lá que eu quero e tal. Depois você vai se dividir como você vai fazendo. Isso em todas as vidas, em todas as fases, isso na sua vida profissional, isso no seu relacionamento com Deus. Por que eu quero crescer no relacionamento com Deus? Eu sinto uma insatisfação santa em mim, eu quero mais profundidade de Deus. Esse é o seu motivo, é o seu quê. Aí você fala, o que eu vou fazer para melhorar isso? Vou ler mais a minha Bíblia. Qual é o meu planejamento? Eu vou ler todo dia 3 capítulos. Eu vou passar todo dia 15 minutos com Jesus. Então, cara, o planejamento, ele tem que fazer parte da sua vida todo o tempo. E vocês, eu acredito que sim, né? Agora você falando isso, vem na minha mente assim, é possível ter um planejamento sem disciplina? Não. Impossível. O cara que não tem disciplina, ele nem pensa no planejamento. Não, mas vamos pensar assim. Vamos pensar, isso que eu ia te falar. Vamos pensar em níveis, tá? Não, na verdade tem, porque assim, a disciplina, ela vai te ajudar a chegar no alvo, no objetivo. Isso. O planejamento, ele acontece porque tem 1 milhão de pessoas que vivem na terra do sonho, que sonha, planeja, mas nunca deu um passo de ação. É isso que eu ia falar. Só que esse planejamento ele não é diferente. Tipo, é porque sempre que eu falo de planejamento, eu entendo que eu vou me mover para aquilo. Eu acho que somente uma pessoa que é disciplinada ou está desenvolvendo disciplina, ela planeja algo e inicia aquilo. Para mim, a palavra planejamento ela fica concreta quando ela vem acompanhada de uma ação. Porque senão, pra mim, é só sonho. Porque, tipo, eu posso pensar assim, eu vou sei lá, eu vou ser sei lá, o melhor cantor de todos os tempos, eu vou tocar um instrumento melhor do que não sei o quê. Velho, o cara tá só viajando, o cara não pega uma aula, o cara não tenta aprender uma escala. Você tá entendendo? Ele não... Mas tem pessoas, por exemplo, tem perfis de pessoas que são pessoas metódicas, por exemplo, né? São pessoas organizacionais em algum contexto, que são as pessoas que elas não se movem sem ela ter um planejamento completamente muito bem definido e muito bem detalhado. E muitas vezes, por ela nunca achar que o planejamento tá bom o suficiente, ela não se move. Existe esse tipo de pessoa. Não, com certeza. Você entende? Então, concordo com você, o planejamento ele tem que te levar para ação. Mas existem pessoas que às vezes não conseguem. Fica só nessa zona de... Porque assim, não tem como você ter um plano sem ação, ele é só sonho, é só vontade. Plano sem ação é só sonho, é só vontade. É isso que eu fiquei pensando. Vai ter pessoas que têm um plano e não agem, que fica se considera um sonho. E tem pessoas que fazem um planejamento muito top, age 1, 2 vezes, não chega lá e se frustra, desiste. Aí falta a constância, a disciplina. Paciência. A paciência, você vai entender que, cara, você muitas vezes vai começar a construir algo na sua vida muito motivado, inspirado, mas o dia mais ou menos vai chegar e o que vai te manter focado na execução não vai ser a motivação, vai ser a disciplina. Isso. Vai Mano, eu tava conversando essa semana, velho, com uma pessoa a respeito disso, sabe? A gente tava sentado lá na bancada de casa e a gente tava trocando ideia e a pessoa falando, nossa, mas tal, eu pensei nisso, eu pensei em fazer aquilo, pererê, parará, e aquilo outro, pererê, parará, tá seguindo esse cara, velho. Não, pô, isso é muito normal lá na minha cidade, lá em Minas, pô. Os caras aqui é do Sul, ele virou e falou tribom no último episódio. Esse daqui é de São Paulo, só fala os negócios lá dos skatistas. E aí agora os caras vão falar da minha linguagem mineiro, pô. Me ajuda pererê, aí. Parará, vai. Pererê, parará. Vai. E aí... Uai. Aí a gente tava sentado lá na bancada de casa, eu comecei a conversar com essa pessoa e ela começou a me falar a respeito de sonhos, de coisas que ela queria fazer, que ela gostaria de fazer e tudo mais. E aí, cara, eu virei pra ela e falei assim, olha,
eu vou te falar uma coisa. Eu, nesse exato momento, eu estou fazendo algo que, tipo assim, pra mim tá sendo muito difícil. Porque meio que dentro dessa ideia de internet, cara, eu até compartilhei com você, né? Eu senti muito Deus ali me direcionando e tal. E aí, unir o útil ao agradável com o podcast e todas as coisas acontecendo e tal. E mano, tipo assim, eu falei assim, vamos pra cima, vou entrar pra dentro desse negócio aqui e tudo mais, e vou. Só que aí eu fui compartilhar com essa pessoa, cara, olha só, esse sonho, ele nasceu no meu coração, esse objetivo, esse o quê, ele nasceu no meu coração. Só que eu vou te falar uma coisa, eu fiz um monte de plano, eu penso muitas coisas, mas tem dia de manhã que eu sento aqui nessa bancada e eu fico olhando, assim, cada vídeo, cada coisa, e eu falo assim, Jesus, pra que eu tô fazendo isso aqui? Isso aqui tá horrível, pra que eu vou fazer um negócio desse? Não faz sentido nenhum pra mim. Aí eu virei pra ele e falei assim, nesses dias. Não, tipo, quando eu digo que não faz sentido nenhum pra mim, é que, tipo assim, na questão de qualidade. Eu não tô falando no conteúdo, porque eu sou muito metódico, às vezes, nessa questão de olhar e falar assim, nossa, não tá bom, cara. Nossa, se eu tivesse olhado pra esse lado, tava melhor. Se essa imagem tivesse assim, se tivesse essa coisa. E o quanto isso daí prejudica o nosso planejamento? Perfeccionismo. Nós atingir o perfeccionismo. O quanto vocês acham que pode prejudicar o nosso planejamento? Eu vou falar, mas deixa eu só finalizar esse raciocínio aqui. É porque eu já tava lá. Aí eu sento na bancada, eu sento na bancada e, tipo assim, eu olho pra aquele negócio e eu falo assim, nossa, velho, isso aqui não tem nada a ver, cara, nossa, não tá bom o suficiente e tal. E aí eu virei pra essa pessoa e falei assim, é exatamente nesses dias que a disciplina me move, que é o dia que eu posto sem eu gostar, que é o dia que eu coloco lá achando que tá horrível, porque eu aprendi que, pelo menos pra mim, né, não vou falar que isso é uma regra pra todo mundo, mas pelo menos 95% da minha vida é disciplina, os outros 5% é motivação. E, cara, não tem como eu viver motivado sempre, eu viver gostando sempre daquilo que eu tracei como um plano, eu querer algo perfeito, porque essa métrica de perfeição, ela nem existe. Então, aí eu acho que a disciplina fala mais alto. Se você tem um quê, se você até fez um plano e por algum motivo, no meio do caminho, você não gosta dele mais tanto assim, cara, a disciplina te faz continuar indo, entendeu? Então, eu falei isso pra essa pessoa e ela, pô, é verdade e tal. E aí, pô, faz todo sentido. E voltando aqui voltando não, mas utilizando disso para o nosso objetivo do podcast, assim, eu acho que, de alguma forma, talvez a gente já tenha te dado fundamento suficiente para entender do tipo, poxa, você e eu, nós precisamos, cara, criar planos para aquilo que nós queremos construir, principalmente até mesmo naquilo que Deus quer construir junto conosco. Por exemplo, cara, a gente tem pessoas que a gente conhece, eu conheço, né, pessoas que, poxa, eu sinto muito forte Deus me chamando para ser missionário. Você entende? Pô, você não tem um plano de estudar sobre missões, você não tem um plano de entender o que precisa para ir para esse lugar. Fazer até o fundraising, né? Para que lugar que você vai, como que você vai, como que você vai ser mantido lá, quem vai te enviar para ir pra lá. Isso é o mais difícil, sabia, Jonathan? Eu conheço um missionário, cara, que, meu irmão, pena pra, tipo, se manter nas missões, mano. Não, tudo bem. E é difícil, eu sei, mas infelizmente em alguns contextos, pode ser sim que a pessoa vá por uma direção muito forte de Deus. De novo, eu não estou excluindo o fator fé e o sobrenatural de Deus. Sim. Dependendo de um contexto, possa até ser um período que a pessoa precisa sobreviver e viver dessa forma, para que Deus possa, não vou dizer tratar o coração dessa pessoa, mas talvez sim, depende do plano de Deus, mas criar nela, forjar nela talvez uma resiliência, uma resistência forte para algo que essa pessoa vai precisar viver para o benefício do reino. Também, às vezes, eu entendo que existe negligência de quem envia, enfim, mas não é sobre esse contexto. Falando sobre o planejamento, ou às vezes você tem um chamado específico para abrir um ministério. Tem muita gente hoje, principalmente no contexto de Austrália que a gente vive, cara, eu vou montar um business. Aqui é muito forte, muito fácil, vou montar um business, cara. Sim. Pô, você não fez um plano de análise de mercado, por que você vai fazer? Você não sabe nem os impostos que você tem que pagar. O seu público-alvo, quais os impostos que você vai, sabe? Tipo, a pessoa quer renovar um visto, não faz um plano. Poxa, meu irmão, isso acontece muito. Vem comigo aqui, se vocês dá um glória a Deus, dá um amém, bota um foguinho nesse chat. Você tá passando aí por esse bota momento. Hashtag, esse sou eu, não faço isso, pelo amor de Deus. Mas existem várias pessoas que vêm aqui na Austrália, poxa, vem com visto de estudante para fazer inglês, ou vem para um visto de turista e se encanta por esse lugar, quer construir uma família aqui, quer construir uma vida aqui, quer ficar aqui. O cara chegou, ele sabe que o visto dele, meu irmão, o primeiro visto dele é 6 meses. Ele já se decidiu. Em 1 semana, 2, ele já decidiu, vou renovar o meu visto. Sim. Pô, o cara não pega o telefone, liga pra agência e fala assim, pô, mano, eu quero renovar um visto pra mais 2 anos. Sim. Qual curso que tem?
ainda que seja um VET, por exemplo, ou que se ele não se decidiu ainda, o próximo visto para 2 anos é, sei lá, business. E quanto que é, cara? É 10k, 10 mil dólares, não sei o quê. O cara vai falar, pô, 10 mil dólares para renovar, taxa de visto, vou ver aqui na imigração, mais seguro-saúde, vou gastar 15k para poder renovar meu visto. Tenho 6 meses para ficar aqui, sei lá, tenho mais 5 meses e meio. 15 mil dividido por 5 meses, dividido por semana, eu tenho que juntar é só um exemplo, né? Nem sei se é essa conta. $350 por semana e tal. Pô, o cara não tem esse plano, mano. Aí chega, vive aqui, correria e tal, faltando 30 dias pra renovar o visto. Pega triple shift, não vive mais, é um The Walking Dead, um zumbi caminhando. Tá morrendo. E vai em todas as reuniões da igreja pedindo abençoar pra que Deus abra a porta Abra a porta financeira. Manda um irmão pra me abençoar e tal. Pô, acho que muitas vezes pela misericórdia de Deus, até que na nossa vida Deus faz isso por misericórdia e por graça, sabe? Mas, tipo, você entende que o planejamento ele pode ser tanto macro, uma coisa muito distante, mas pode ser uma coisa que muito é cotidiana, diária. E, cara, eu queria até acrescentar uma coisinha nisso aí que você falou que eu acho muito importante, sabe? Tipo assim, cara, dependendo da realidade de vida que você quer viver, principalmente aqui na Austrália, eu vou dar um exemplo, cara. Eu gostaria muito de ter ido em diversos lugares, sabe? Conhecer, por exemplo, ali, viajar, conhecer. Esses lugares são bons. Não vou ficar citando todos aqui, colar. Mas tipo, Koala. Sei lá, entendi, ó. Koala. Não. Queria ver koala, eu acho. Aqui é colar, é outra coisa de Minas, meu Deus do céu. Mas o que eu quero dizer é tipo Queensland, Brisbane, eu não sei, outras cidades da Austrália, sabe? Outras praias, outras belezas naturais. Gostaria muito de ter feito isso, cara. Só que eu entendo que, pra mim poder... eu falava disso essa semana com uma pessoa também, cara, no WhatsApp. Pô, você tá falador, hein? Pô, velho, nossa, por que eu tô aqui? Tô no podcast porque eu não calo a boca, mas vamos lá. Se tá falando coisa boa, eu não sei, mas que não para de falar, não para. Mas a questão é a seguinte, eu falei pra essa pessoa assim, cara, eu entendo que eu tenho que saber muito bem na minha vida o que eu quero e o que eu mais quero, sabe? E no momento, o que eu quero, que seria viajar e fazer um monte de coisa, pererê, parará, vai totalmente contra o que eu mais quero. Por quê? Porque para mim viver essa realidade aqui, estar aqui na mesa, no podcast, fazer coisas, viver isso que me faz me sentir vivo, sabe? Ser a minha pessoa, carregar a minha identidade, nutrir ela. Cara, consequentemente eu tive que abrir mão de algumas coisas. E abrir mão dessas coisas significou para mim olhar lá para frente e falar, cara, tá chegando uma renovação de visto. Então, se tá chegando uma renovação de visto, eu não vou ser a pessoa que vai sair todos os finais de semana e comer e gastar. Não tô falando que não tem que fazer isso. Quem pode, faça. Mas eu falo assim... E nos convida. E nos convida. Vou sair todo final de semana e gastar 100 conto, sabe? De comida. Todo feriado que tiver, vou sair por, sei lá, gastei 300, 400 contos, sabe? Ali num feriado ali. Cara, nada contra quem faz. Mas eu penso que daqui um pouquinho de tempo eu tenho que pagar imposto de renda, eu tenho que pagar renovação de visto, e eu já pensei tudo isso, e cara, tá lá na minha planilha, no meu computador, quanto que eu tenho que juntar por semana, porque o dia que chegar lá na hora de eu pagar o visto, cara, eu tenho dinheiro de pagar o visto. O dia que chegar o dia de pagar o tax, eu tenho que pagar o tax. As pessoas se esquecem disso. E vocês falando tudo isso, então, a gente chega num ponto aqui que vocês acham que tem... Qual é o fator crucial, assim, algo que... Porque planejamento tem tudo a ver com... obviamente, o que, o como, o que a gente vai fazer, tem tudo a ver com disciplina. Mas tem alguma coisa que vocês acham que realmente, cara, pode fadar, assim, tipo, pode, cara, se você não tiver isso daqui, irmão, esquece, você não é um cara planejado. Você não tem um planejamento. Uma coisa que vai totalmente contra o planejamento, que você fala? Exato. Tipo, alguma coisa que assim, cara, pra você primeiro começar um planejamento, você precisa ter isso. Eu acho que é uma coisa que você tem que desenvolver, mas eu vou levantar uma aqui, que é uma coisa que eu acredito que você tem que desenvolver para que você desenrole o seu planejamento. Eu acho que é mais ou menos o lugar para onde você quer ir. Que seria uma ideia mais ou menos assim, de gestão de tempo. Eu acredito que se você não tem gestão de tempo, você também não consegue gerir o seu plano. Ainda mais tratando de um lugar como a Austrália aqui, por exemplo, né, que tudo funciona por hora, por semana. Se você não consegue gerir as coisas que você faz, o seu tempo e tudo mais, cara, você dificilmente vai ser bem sucedido no plano que você traçar. Porque todo planejamento, ele demanda de você essa moeda de troca, que é tempo, sabe? Na verdade, o que pode estragar um planejamento é a falta de gestão, né? De todos os recursos, né? Do tempo, dos recursos talvez financeiros, monetários, de fazer uma aplicação e tudo mais.
mas vamos dizer assim, de uma... vamos resumir com gestão, ao invés de... A gestão, ela... Setorizar. Entendeu? Porque se você... Eu quero falar sobre essa questão de gestão de tempo, porque eu acho que, por experiência própria, e principalmente por caminhada de pessoas, assim, e tudo mais, eu acho que ela é o impacto maior. Mas também não posso só deixar de pincelar nessa parte sobre uma gestão como um todo. Se você pode ter um planejamento muito bem, mas se você não souber empregar bem os seus recursos, Sim. saber aonde investir, de que forma investir, se você não saber os recursos que você precisa para chegar lá, a sua gestão como um todo pode ser comprometida. Você pode ter todo o tempo do mundo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, empregado, o melhor tempo empregado, mas se você também não fizer um bom uso dos outros recursos necessários, você também está grandemente fadado a fracassar nesse planejamento. Agora, eu acredito muito que aqui, pela vida que nós estamos falando e para o público que nós estamos comentando e direcionando esses nossos conteúdos, eu acho que, cara, você saber gerenciar o seu tempo e as oportunidades que você tem para poder fazer o melhor uso dela faz com que o seu planejamento seja executado de uma forma mais intencional e acelerada. Eu acho que você aproveitar melhor o seu tempo é muito bom. Porque, querendo ou não, o tempo ainda hoje, né, ainda mais nas big techs do mundo, Google, Netflix e tal, é a moeda mais valiosa, é o que eles estão querendo comprar de nós, né? Sim. E esse mundo nosso, assim, cheio de informação, cara, eu acho, pelo menos ao meu ver, a gente desperdiça muito esse tempo. A gente joga no ralo, né, por algumas coisas, assim, bobagens e tal. E se não tiver essa gestão... Tá, e aí eu queria fazer essa pergunta. Como que eu posso melhorar na minha gestão? Porque, gente, eu quero tentar que a gente passe também coisas assim, que as pessoas... São mais práticas do dia a dia. Liguem esse podcast e falam assim, caraca, eu vou começar a fazer isso. Cara, tá ligado? Vamos... Caraca, cara, eu vou deixa eu começar, senão isso, o Jonathan vai gastar tudo. Dono da bola, é o dono da bola. Tá, você fala uma coisa, depois ele. Você fala uma coisa, depois ele. Não quero mais. Não quero mais. Cara, eu acredito que para você aprender a gerir o seu tempo, você poderia começar com pequenas coisas. Como assim pequenas coisas? Eu vou dar um exemplo de coisas que eu faço. Vou te dar eu chego em casa hoje, mais ou menos 9h40 a 9h45 da noite. Cara, desse tempo de 9h40 até... Vamos lá, 9h45 até 10h10 da noite, é exatamente o tempo que eu tenho estipulado para me poder preparar tudo que eu vou levar de comida no outro dia, já deixar tudo nas vasilhas certas, do jeito certo. Por quê? Vasilha? Ele leva só azeite. O cara tá só no óleo. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Aí o cara não deixa nem pensar, velho. Brincadeira. Vai. Isso é uma coisa muito pequena, mas onde que eu quero chegar? Olha só pra você ver. Eu gastei mais ou menos 25 minutos pra poder deixar tudo preparado pro outro dia, certo? Aí, de mais ou menos 10h15, vai lá, 10h20 até 11 horas da noite, agora eu tô numa rotina porque, cara, o Jonathan sabe, né? Tá chegando aí um novo cantor aí pro time. Sabe como é que é, né? Muito em breve, se Deus quiser. O Jonathan sabe, o cara larga a bomba pra mim. Você sabe, sim, a gente falou várias vezes. Vai vir membro novo pra igreja, eu não tô ligado. Não, o novo cantor. O novo cantor sou eu, cara. Pô, vai ficar nessa daí. Ministro de louvor, já toco, não vai deixar eu cantar. O pior de tudo. Eu joguei no podcast, assim, agora não, tem como de verdade, queimei o cara. Mano. Não, de verdade, o cara, ele se coloca na fogueira sozinho. Sabe aquele cara que falou assim, vai lá. Não, pô, tem um ambiente pra isso, né? Agora já era. Vai aquele cara assim, pô, mano, vai lá me ver jogar que eu destruo. O cara vai lá ver, tu erra todos os dribles. É tipo isso, porque tipo assim, eu falo assim, eu não vou falar que eu vou cantar. Um dia vou cantar, e se for top, a galera vai ver. O cara já falou, agora eu sou o próximo cantor. Pode vir, vai ter de tudo. Melisma, vibrato, pode vir. Ele aumentou. Mano, mas vai, daí você termina a comida lá, põe aí beleza. Nada lá. Faço. Então quer gerir melhor o tempo. Eu vou gerir o tempo, eu tô gerindo então o tempo. já tá aprendendo como fazer gerenciamento de tempo. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou lá e preparo tudo isso. Por quê? Porque de mais ou menos de 10h20, 10h15 é o tempo que eu tiro pra me poder olhar, por exemplo, quando eu vou tocar, tô escalado, eu tiro esse tempo de mais ou menos ali 40 minutos pra me poder olhar parte das músicas que vão vir do repertório do final de semana ou fazer algum exercício de canto, alguma coisa. Por quê? Porque quando eu acordar no outro dia, 5h30 da manhã, 5h45, se eu não tiver feito isso, eu vou perder mais ou menos uns 35 minutos de devocional.
Você tá entendendo? Então, tipo assim, se eu não faço esse gerenciamento que é muito pequeno, de 25 minutos na minha noite, onde eu tô ainda ativo e acordado para poder fazer o mais rápido possível que eu posso, se eu tiver que fazer no outro dia, eu vou fazer mais lento, sonolento, vou gastar mais tempo, consequentemente, vou ter menos tempo de devocional antes de ir pro trabalho. Boa. Então, tipo, são coisas pequenas, mas que pra mim faz toda a diferença. Então, uma dica prática que eu daria pra quem quer entrar nessa ideia de gestão de tempo é: comece com coisas bem pequenas, cara. Vai. O Vitão tá gerindo tempo mesmo. Corta o microfone aqui. Não pode ser assim. Tô brincando. Debate, tá ligado? Cara, eu acredito muito que essa dica ela é muito boa mesmo. E realmente funciona. De você sempre priorizar as tarefas que você vai fazer no outro dia, tipo, principalmente para você ganhar tempo no outro dia. Mas eu acho que eu já falei a palavra que eu acho que é importante. Eu acho que, primeiro de tudo, para você ter um bom gerenciamento de tempo, você precisa ter prioridades. Não adianta você gerenciar o tempo, botar 235 tarefas na tua semana. Beleza, gerenciei, tá tudo no calendário, tudo programado. Mas chegou no final, você tá arregaçado, você não tem energia para fazer nada. Você fez tudo de um pouco, mas você não fez muito daquilo que verdadeiramente importa para você, que vai te ajudar a chegar no alvo, no objetivo que você traçou. Sabe? Às vezes a gente quer falar, pô, eu sou produtivo porque eu fiz 35 coisas no meu dia. Não, você não foi produtivo. De repente você foi... sei lá... apagou fogo, né? Você apagou fogo, você fez um movimento muito grande, mas progrediu talvez muito pouco. Né? Você progrediu talvez muito pouco. Então, acho que é prioridades, cara. Como você falou. Porque pra mim importa. Porque pra mim é importante fazer isso. Porque pra mim faz sentido. E também já quero falar assim sobre... preciso acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, 3 da manhã pra poder ser mais produtivo no dia. Sim. Não. Tô brincando. Não, você não precisa, meu irmão. Porque você pode acordar 4 da manhã e dormir meia-noite e não fazer e ficar nada. cansado, porque você vai estar sonolento, vai estar com pouca energia, você não vai conseguir produzir porcaria nenhuma. A questão é, você pode acordar, exemplo, né, 8 da manhã e acabar o seu dia meio-dia, se for o caso, 4 horas. Né? O exemplo, né? Só um exemplo, não faça isso. É só um exemplo. Se funcionar pra você, dependendo daquilo que é o seu trabalho, bem, bom pra você. Mas, sabe, ser produtivo o suficiente pra falar, poxa, valeu a pena o meu dia, porque hoje, essas 4 horas que eu empenhei me colocou mais perto do meu objetivo do que 9, 10 horas vivendo, existindo e não te ajudar em nenhum momento. Então, primeiro de tudo, pra mim, pra você ter até mesmo pra fazer um bom planejamento, tenha prioridades, irmão. O que de fato eu quero e por que eu quero isso. As duas coisas estão ligadas. Sim. Depois que você tem prioridade, você vai olhar pra você e você vai falar o seguinte: eu sou que tipo de pessoa? Sou uma morning person, né? Ou uma night person. Eu funciono melhor de manhã ou eu funciono melhor de noite. Dependendo. Você é o quê? Eu hoje eu funciono melhor de manhã. Mas foi uma construção pra isso. Sim. Antes eu funcionava melhor de noite. Você? Cara, eu sou totalmente morning person, velho. Totalmente, cara. Eu já acordo de manhã cantando, você não tá ligado. Então, tipo, antes eu era muito de noite. Por exemplo, cara, na época de faculdade, cara, chegava... De verdade, eu podia estar arregaçado o dia inteiro, cansado o dia inteiro. Chegava às 7 da noite, outro Jonathan. Um cara que tinha uma bateria nova, mas enfim... Enfim, hoje é o contrário, hoje é mais de manhã. Então, se eu sei que o meu cérebro, ele tá mais descansado de manhã e eu tô com a minha energia... energia que eu falo assim, a minha bateria, tá? Não é... já que ele vai falar assim, hoje em dia, minha áurea, minha parada. Enfim. Então, se eu tô vamos dizer assim, com a minha disposição melhor de manhã, cara, eu vou dar atenção para as tarefas de prioridade, as tarefas mais importantes do meu dia. As mais difíceis. Não vem fazer a tarefa mais fácil para ter aquele senso de que eu fiz alguma coisa. Não. Irmão, você tá gastando a sua melhor energia. Você vai fazer o que mais importa, a mais difícil do dia. Sim. Porque aquela que é a mais difícil é tipo um princípio de Pareto, 80-20, né? Qual é a pequena função que eu posso fazer para trazer os 80% de resultado? E quando você gastar aquela que é a mais importante, você vai falar: meu dia podia ter acabado hoje, que eu já fiz aquilo que realmente importava para estar mais perto do meu sonho. Tem o tempo de descanso, né? A gente tem que planejar até isso. Exato. Então, tipo, poxa... Isso é uma coisa muito importante. Mas aí a pessoa fala assim, e eu acho que é importante também falar sobre isso. Então, primeiro, prioridade. Depois disso, entender como que você funciona de manhã ou de noite. Aí depois vem aquela parte que é crucial e mais fácil para nós que estamos na Austrália. Presta atenção nisso. No Brasil, talvez, se você está assistindo no Brasil, você trabalha de forma, por exemplo, você é funcionário de uma empresa ou de algum local, eu sei que você tem as suas responsabilidades de horários ali, 8 horas, 9 horas dentro de uma empresa, enfim, e tal. De repente você tem que pegar metrô, pegar ônibus, pegar tal pro seu trabalho, porque você tem esse compromisso com eles e tal. Você não consegue, talvez, fazer as suas melhores ou maiores funções de manhã, a não ser que sim, você acorde mais cedo, gaste esse tempo, mas aí tenha consciência que no seu planejamento e gestão você vai precisar dormir mais cedo para ter energia para outro dia. Mas vamos dar uma dica aqui para a Austrália. Irmão,
Geralmente aqui na Austrália, você se apoia em trabalhos, se você não tem uma carreira consolidada ainda, se apoia em trabalhos para esse trabalho ele financiar o teu sonho que você está construindo. Então, o mais importante não é o dólar que você ganha, o mais importante é o que você está construindo com o dólar que você ganha. Então, se eu sou uma, sei lá, por exemplo, se eu tenho a minha prioridade é X e eu sou uma morning person, pega shift de tarde. Pega shift tardinha à noite, mas de manhã, que é o seu melhor tempo, gaste construindo o que verdadeiramente importa para você. Porque o que mais houve aqui é como eu vou construir algo se não tem tempo? Trabalho de manhã, de tarde, de noite, escola, não sei o que, não sei o que. Irmão, tempo é questão de prioridade. Você encontra tempo para tudo que é importante para você. E aí vem naquela questão que aqui aplica muito bem, né? Cara, você está vendendo o seu tempo por dinheiro ou você está investindo o seu tempo para levantar dinheiro para construir o que mais importa para você? Sim. Eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Acho que casa mesmo. Principalmente aqui na Austrália, né, cara? A gente pega esses casos onde a gente trabalha, mas como o Jonathan sempre fala, né? Você não está construindo algo que realmente importa para você. E esse acho que é o ponto crucial, porque você acaba perdendo o senso de propósito. Exato. E aí você acaba ficando, chateado, uma pessoa amarga, depressiva, porque você não tá fazendo aquilo que você ama. Entendeu? Se você tem um objetivo, beleza, que é realmente só juntar dinheiro e tal. Mas esse é o plano dela, então tá fazendo sentido. Exato, faz sentido. Você já tem Vou ficar aqui um ano e juntar o mais dinheiro que eu puder. Mas, que irado. Você tem mais alguma coisa de gestão de tempo? Alguns... Mano, não, cara. Eu acho que a gente abordou praticamente tudo. O tempo é a moeda mais valiosa que a gente tem que empregar no lugar certo, é importante planejar, dentro do exercício. Eu falaria uma coisa, acredito que pra mim o que mudou bastante na minha vida foi a construção do calendário, mano. Sabe, do calendário, da agenda, entendeu? De planilhas, pra você realmente, né, organizar. E se você não faz isso, se você não tem agenda, não tem planilha, não tem... Cara, aprende, sabe? Você que é jovem, de repente caiu nesse podcast aí também, tá saindo aí do colégio, da faculdade, começa já a aprender esses toques aí. Coloca tudo, mano. Tudo que se pode, até mesmo tudo aquilo que você quer fazer, velho. Coloca, quero surfar, quero andar de skate tal hora, quero ir pra academia tal hora. Porque aí você consegue fazer uma gestão desse tipo, entendeu? Porque as pessoas que ela não usa, por exemplo, você não precisa ser um expert em software, tá ligado? Poxa, sei lá, vai soar um pouco arrogante, né? Mas faz muito tempo que eu não uso Android. Cara, você tá oprimindo tantas pessoas. Você virou pra mim e falou assim, cara, não existe mais essa de anotar no papel, tem que usar o software. Não, mas você... Gente, mas o Kennedy... Cara, o Kennedy... Não, você andar com a gente e usar papel, mano... Pega outro, Kennedy. Pega um negócio ali pra você anotar, mano. Anota aí no celular. Mano, Kennedy, peraí. Pegar. Aonde você vai, Kennedy? Com um papel de pão. Não, vou pegar o papel e caneta ali. Latinha do Coles. Não, mas pô, latinha do Coles, mano. Isso aí foi a mais. Não, mas, por exemplo, poxa, cara, mas acredito que também tem no Android, eu não lembro agora. Mas, por exemplo, se você tem um iPhone, né? Tipo, poxa, tem o lembretes ali, cara, que você consegue colocar todas as suas tarefas pra fazer. To-do list. Né? Tipo, o to-do list. Cara, você tem, a agenda do Google, a agenda do calendário. Eu aprendi uma vez isso e foi muito interessante. Tipo, o que não tá na tua agenda, você não faz. Se não tiver na tua agenda, você não vai fazer, cara. Porque nós somos pessoas que muitas vezes somos levados pelos impulsos emocionais, vamos dizer assim, a satisfação, a recompensa de pequeno prazo. Então, às vezes, poxa, de novo, cara, tem galera que caminha com a gente, até comentou isso também em algum dos outros episódios, enfim. Poxa, o cara quer aproveitar todos os finais de semana. Tipo assim, ele quer aproveitar sexta de noite, sábado de manhã, sábado de noite, quer estar com a galera todo o tempo. Passou a semana, o cara fez muita coisa, mas não construiu absolutamente nada. Sim. Ele tava com a galera todo o tempo, almoçou com a galera, jantou com a galera. Jonathan, mas como cristão, nós não temos que viver em comunidade, nós temos que viver em comunhão. É óbvio que você tem que viver em comunhão e comunidade, mas o que você vai estar construindo até mesmo para a sua comunidade? Eu vejo, por exemplo, em Atos, capítulo 4, se não me engano, 5, quando fala que a comunidade se juntava e eles tinham tudo em comum, seus bens em comum. Então, para você ter algo em comum e construir algo em comum, você tem que ter alguma coisa que pertence ao corpo.
corpo. Cada um é uma parte dentro de um corpo, um membro do corpo. E cada membro, ele funciona, cada membro, ele age, cada membro, ele funciona, ele faz algo que é importante para dentro de um corpo. Jesus, por exemplo, quando estipula o seu reino na terra, ele conta com pessoas e profissionais em todas as esferas da sociedade e você não apenas existe naquela esfera, você executa e faz algo naquele lugar. E quanto mais alto você cresce, quanto um lugar de mais destaque você chega, pela graça e misericórdia de Jesus, mais você dá glória para ele e mais você mostra que os filhos de Deus verdadeiramente constroem coisas sólidas, né? Porque muitas vezes, vamos lá, também para nós que é cristão, sempre também tem, infelizmente, aquele rótulo, né? O cristão, ele não gosta de estudar, ele não gosta de fazer as coisas, ele não gosta de chegar em algum lugar, ele é uma pessoa que fica só dependendo da intervenção divina, e aí é não aquele pode cara prosperar que, financeiramente. É aquele cara que nós falamos que não parou para calcular a torre e depois foi zombado, porque ele não por teve isso que esse tempo que congruência. você falou, né? É o tempo, pô, você tá ali muito com a galera, você tá ali fazendo muita coisa. Cara, calcula. Tem esse tempo de cálculo, né? Tem esse tempo de cálculo pra... Isso é gestão, né? É esse tempo, né? E, cara, é interessante você falar isso que tá dizendo pra uma aplicação prática. Eu lembro que enquanto eu ainda tava no Brasil, vivendo esse planejamento de vir pra Austrália, cara, eu tive que sair do meio de diversos grupos, sabe? Tipo assim... Do clube da leitura. Clube da leitura, olha o cara, não velho. é? Porra, velho, no clube da leitura. O clube da leitura, ele precisou sair pra Não. se tornar santo. É outra história. Clube do livro, ó, os caras, velho. Foi uma das melhores coisas que eu fiz no Brasil. Oh, Mas legal. enfim, cara, eu tive que sair do meio de grupos, assim, de coisas que eu queria fazer, sabe? De diversão, enfim, das coisas que eu queria fazer pra me priorizar o que eu mais queria fazer, que era vir pra Austrália. E muita gente no início não entendeu. Sabe? Falou, pô, velho, se excluindo, tu não tá aqui, tu não faz isso, não faz aquilo outro. Só que, cara, hoje, quando eu tenho a oportunidade de ter contato com essas pessoas, ou enfim, que a gente conversa, tipo, eu consigo dividir com elas coisas que eu só sou capaz de dividir hoje porque eu saí daquele lugar por um tempo, não porque eu não gostasse, porque eu não queria estar lá, mas porque eu entendi o que eu mais queria. E uma das coisas que é tão importante quanto isso é, cara, quem não gosta de fazer uma coisa completamente intencional e livre para fazer aquilo? Eu vou dar um exemplo. Se você tem programado na sua agenda, tipo assim, poxa, domingo é o dia da diversão, o dia que eu vou sair com a galera. 2 horas pra Você fazer sabe isso, que assim, 3 eu tenho o horas. domingo inteiro para fazer isso, meu irmão. Você vai com a consciência tranquila. Exato. Tá tudo pronto, tá tudo feito, a minha responsabilidade tá feita agora, velho. É curtição, aí sim, pô, vamos fazer o que a gente quiser. Eu tenho liberdade, porque vamos lá, de novo, gestão de recursos agora rapidinho, né, de tempo também, tal. Tem galera só usando as duas coisas, porque tá fresco na memória e eu vou ter que dar esse chute. Vai pra cima, dá esse chute. Pô, o cara, mano, não gere o tempo nem o dinheiro. Aí chega sexta, sábado, domingo, ele tá curtindo com a galera inteira, não construiu nada. Chega sábado, a sexta a galera convida pra ir num restaurante. O cara tem que comprar o mais barato. Sim. Porque ele fala assim, putz, não posso gastar. Aí chega no sábado, sábado ele vai também, ele vai lá e compra só uma água. No sábado, no domingo ele vai lá e fala, pô, alguém pode me abençoar? Porque o cara não geriu a grana, nem o tempo, tá ligado? Mas ele quer estar em tudo quanto é lugar. Sim. Pô, mano, na cabeça dele vem acusação, na cabeça dele vem, tipo, puxa, não era pra estar fazendo isso. Vem peso, vem o culpa. Ele fala, poxa, por que eu fiz? Ah, então já que eu já errei tudo, semana que vem eu já não vou. Semana que vem eu já não vou fazer mesmo, eu não vou. Pô, já deu errado, não vou. Abaixo, meu irmão. Sabe, então, enfim, pra gente ir caminhando aqui, eu acho que interessante, porque... Pra não pensar que foi só uma coisa muito prática. Primeiro, mano, planejamento, prioridade e gestão do tempo, ele é extremamente importante para a vida de todo mundo, principalmente para um cristão, porque essa forma como a gente vive e constrói coisas sólidas também mostra quem nós somos em Jesus e aponta também para dar a glória para Jesus. Não é apenas a nossa oração, a nossa pregação, aponta, sabe? A gente tinha preparado e separado aqui um versículo que faz muito sentido com isso. E a gente pode ir encaminhando para esse lugar aqui. Que diz, né, Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 17, diz, portanto, vende prudentemente como andas, a forma como você anda. É óbvio que nesse contexto ele fala também muito sobre pureza de coração, santidade, o seu caráter apontar para Jesus, mas não como nécios. Nécios é quem não faz nada, preguiçoso. Não como nécios, como preguiçoso, lazy, mas como sábios. O sábio não é o cara que tem muito conhecimento, porque isso é inteligência. Sabedoria é conhecimento aplicado. Então aquele cara que coloca em prática, remindo o tempo, gerindo bem o seu tempo, aproveitando todas as oportunidades, porque os dias são maus, ele fala. Por isso não seja insensato, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Então isso é muito interessante para a gente poder falar, é que nós precisamos ver prudentemente a forma como a gente vive, porque aponta para Jesus, de acordo com a vontade de Deus, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então o que acontece enquanto eu e você
estamos deixando de fazer o que deve ser feito da forma que deve ser feito, nós estamos deixando oportunidades na mesa e abrindo a portas, propostas e oportunidades para com que os dias maus cada vez mais se amplifiquem. Isso na vida nossa e no contexto geral. O que esse dia mau chega? Sua inefetividade, Sim. Você não chegando no lugar onde Deus quer e principalmente não fazendo aquilo que Ele espera que a gente faça. E se você me permitir, cara, você falou que principalmente, cara, eu ainda mudaria, cara. Eu acredito que é uma responsabilidade do cristão se colocar nesse lugar. Porque o maior exemplo a gente tem, sabe? E eu acredito que a gente não se mover para esse lugar é negligenciar o evangelho que a gente recebeu de alguma parte, sabe? É a gente deixar de viver uma parte muito importante do todo. Porque é em cima dessas coisas, das pessoas que acreditam que, poxa vida, ok, estou salvo e agora eu vou levantar as minhas mãos para cima e, enfim, acabou isso aqui. É em cima dessa ideia que você vê, cara, essa ideia de cristão não enriquece, cristão tá sempre ali na média da linha da pobreza, não influencia como deveria influenciar. Por quê? Porque o cara, ele não tem um o quê, ele não tem um como, ele não tem uma gestão. E aí ele vai se perde. Na verdade, a gente deveria cada dia mais se tornar modelo para as outras pessoas e não as outras pessoas serem modelos para nós de como fazer isso. Sim. Né? Que aí que entra a questão mesmo da mordomia, né? Não mordomia de você ficar cansado, mas mordomia de você do servir, né? Do serviço. Então, tudo aquilo que Deus entregou para você, Kennedy, tudo aquilo que Deus entregou para você, Jonathan, para mim, ou para você que está nos assistindo, de uma forma ou de outra, a glória tem que voltar pro Pai. A gente precisa devolver a parte dele. E acho que a glória voltando pro Pai é o quê? Talvez seja uma vida olhando para você falando assim, cara, como esse cara é tão abençoado, né? Cara, como esse cara é tão organizado. Poxa, eu preciso aprender com ele, né? E aí você vai lá e passa aquilo que você ensinou, recebeu de Deus, né? Então, acho que é incrível. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Um último adendo. Não se engane achando que você vai ser perfeito de primeira. Não se engane. Mas continue tentando, fazendo e fazendo de novo, porque esse é o tipo de coisa que você só deixa rodando de uma forma eficiente. Eu não vou dizer perfeita, porque não existe. Inclusive, entra um pouco naquilo que você me perguntou sobre perfeccionismo, e isso com certeza vai atrapalhar essa sua caminhada. Mas não se engane achando que você vai acertar tudo de primeiro. Mas não pare de fazer e de reacertar, de reanalisar o processo de planejamento e gestão, porque não deu certo uma vez, duas, sabe? Não desista disso. Vai ser muito benéfico, vai mudar a sua vida e você vai ser uma referência em tudo que você fizer. Amém. E planejamento, basicamente, por exemplo, você pode fazer um grande plano e não dá certo da primeira vez, você ajusta, você alinha, você vai de novo. A questão de planejamento, ele é um refinamento para que quando você estiver fazendo, você verdadeiramente seja intencional e chegue no seu objetivo. Eu tenho certeza que todo mundo está assistindo aqui a gente, se você caminha com o Senhor e certamente você é inspirado a Deus para cumprir um propósito, geralmente já tem algo no seu coração que está queimando, já tem um desejo aspirado no seu coração de fazer. Talvez você tenha uma palavra profética, uma promessa de Deus aí guardada há 5 anos, 6 anos, 10 anos, sei lá, tô botando lá para cima porque existe. E aí você fala, Deus, quando o meu dia vai chegar? Ele olha para você e fala, quando você se levantar da sua cadeira e começar a fazer alguma coisa, vai e anda, tua fé te salvou, irmão, vai pra cima. Então, verdadeiramente cara, você constrói a linha, purifica, Deus vai te dando o formato, Ele te dá a forma e você executa com fé, sabendo, confiando. Às vezes vai ser dias que vai dar certo, vai dias que vai dar errado, mas se você permanecer sendo disciplinado e caminhando com o Senhor, verdadeiramente vai dar bom. Então, se planeje, gerencie o seu tempo, priorize o que é mais importante para você. E todas as vezes quando você se levantar de manhã com o seu plano, com o seu tempo, você entrega ele diante de Deus e fala, Senhor, me ajude a cumprir isso. Não se levante saindo executando e fazendo sem antes pedir permissão para aquele que é o dono do plano. Amém, amém. Bom, galera, então é isso. Se vocês perceberam aqui, diversos episódios, a gente tá ajustando, melhorando. Então, assim, por favor, manda um feedback pra gente nas nossas redes sociais. Ajude-nos a construir esse podcast aqui para alcançar o máximo de número de pessoas possíveis, porque Jesus é o convidado principal aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Por favor, se inscreva no nosso canal, dê uma olhada nos nossos episódios que já passaram, cara. A gente tem muito episódio lá, bastante tema falando a respeito de diversas áreas da nossa vida. Então, tamo junto e espero você na semana que vem, à sexta-feira. Nossos horários são à sexta-feira, nosso dia é sexta-feira. Nós temos um encontro marcado toda sexta-feira, tá bom? Então,
Fique com Deus. Deus abençoe. Se planeje. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Deus, tamo Glória a junto. Deus. Sexta-feira, às Valeu, 19h30. Manda o link no grupo da família. Valeu.